Fala pessoal, vamos entrando, vamos entrando. Oi, olá, olá, oi, vamos chegando, vamos entrando. Vamos entrando que hoje o assunto é bom. Vamos lá. Vamos lá, já te chamei, Felipe, é só tu aceitar aí. Não fecha tudo. Olá, 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 boa noite, boa noite. Estamos esperando. Ah, agora entrou. Entrou. Oi. Quando tu falou assim, hoje o assunto é bom, eu disse, o cara tá empolgado hoje. Aí, fechou. Como é que tá? Vamos lá. Eu acho que meu áudio tá baixo. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô te escutando bem, não sei se o pessoal tá te Ah, escutando não. bem. É só o meu fone mesmo que tá baixo. O meu tá bom teu áudio, Ah, então tá tranquilo. Aqui tá tranquilo? tranquilo também. Aham, eu aumentei agora Então vamos, então o tá. fone, tá de boa. Olha aí, ó. Tomou Me uma responde no WhatsApp. mensagem aí, ó. Ó, Não vou poder agora. Depois eu respondo. agora só no final da live. Show de bola, valeu. Valeu, Valeu, Igor. Igor. Valeu, Igor. Vamos lá Vamos lá, então. vamos esperando. Fabrício, quer começar? Oi? Fala aí. Fala. Tá me ouvindo direito? Quer começar se apresentando aí para quem não te conhece? Ah, é. Vamos conversando, vamos conversando. Então tá, então para quem não me conhece, meu nome é Fabrício, né? Tem algumas pessoas que estão entrando aí que não me conhecem, eu sou fisioterapeuta, tá? Assim como o Felipe, sócio proprietário da ProElite, tá? Então, eu sou a ovelha negra do grupo, sou o único, sou o único fisioterapeuta, único fora da educação física no grupo, mas basicamente eu trabalho atualmente com corrida já faz ali uns 2 anos e pouquinho. Minha especialização, basicamente, tudo que eu estudo é voltado para biomecânica, tá? Então, mesmo que eu, que eu goste e trabalho e tô sempre tentando me aperfeiçoar um pouquinho na parte desportiva, né, da fisioterapia desportiva, meu foco, basicamente, nos meus estudos, pelo menos ali nos últimos quase 10 anos, vem sendo biomecânica, né? Tem como fixar o título Do que é? da live aqui? Tenta colocar Cara, aí, acho que para colocar sobre pois é. biomecânica da corrida para quem estiver Pois entrando aí, é, a gente. eu não sei se tem como fixar, não sei. A No gente está máximo que pode aprendendo, a fazer gente é novo nisso ainda, né? no máximo que pode fazer é segurar uma plaquinha aqui, ó. Deixar uma plaquinha na tua frente. Não, mas deve ter Aí, aí. Não vou aprender aí, depois a gente na próxima a ah, gente. com certeza deve ter, algum jeito aí. É. Tá, então eu vou lá então também. Então, para quem não conhece, sou Felipe Fagundes, sou formado em Educação Física, também a gente então iniciou junto a ProElite, eu e o Fabrício, com o intuito desse trabalho multidisciplinar, um profissional de áreas diferentes e unindo então esses trabalhos para que a gente consiga melhor atender então as pessoas com a prática de corrida. E quando surgiu a ideia, principalmente, a principal questão que nós realmente abordamos é o tema que a gente vai falar hoje, porque a gente começou a ideia da assessoria dentro de um laboratório de biomecânica, que é onde a gente é membro até hoje. Então, Fabrício, eu tenho já 4 anos de laboratório de biomecânica. Fabrício, um pouco Vixe, mais, né, eu tô Fabrício? desde Seis, né? 2011 lá. Não, tem mais. Tem 9 anos 8, já? quase 9 anos aí já. Caramba, então, eu Eu, tenho uma graduação e o Fabrício tem 2 graduações dentro do laboratório já, vamos dizer. Então, assim, a gente se conheceu lá. O Fabrício fez um mestrado também em Educação Física. Eu estou fazendo um mestrado lá. E é com ênfase na área de biomecânica, mesmo que a gente trabalha. Então, são coisas que a gente vem trazendo e vem estudando há um tempo. E, realmente, é uma das coisas que eu mais gosto dentro da Educação Física, é essa parte, realmente, da biomecânica relacionada à corrida. E também a área de treinamento como um todo, né? E a gente, quando conversa sobre isso, é bem... Dá vontade de falar tanto que a gente vai ter que se controlar um pouquinho, né? a parte boa da live é que é uma hora só, então a gente. Então uma hora ela nos corta. E assim, então,
Como ideia, então, da nossa fala hoje é realmente conversar um pouco sobre biomecânica da corrida, sobre algumas dúvidas que a gente vê que surgem de algumas pessoas quando vêm conversar com a gente. E hoje até surgiu algumas dúvidas, então a gente quer esclarecer e quer trocar, fazer essa troca de ideia, troca de informação, né, Fabrício? Eu acho que a ideia é sempre tentar disseminar o máximo possível da informação para a corrida. O quanto mais o corredor conseguir ter propriedade naquilo que ele faz, que é isso, né? Na verdade é isso. Quanto mais o corredor saber o que ele está fazendo, saber porquê das coisas, o motivo pelas quais elas estão acontecendo, isso favorece muito na hora, não só da eficiência do treinamento, mas da assiduidade do treinamento. Então, é muito importante o corredor conhecer de informações um pouco mais técnicas voltada Exato, para o esporte que ele faz, né? perfeito. Tá, então eu vou começar interrogando o Fabrício aí para a gente dar Ixi, sequência aí assim, de na saída. conversa, de saída já. Tá, então, Fabrício, vamos conversar um pouquinho sobre, dando essa sequência aí de conversa sobre a biomecânica, a gente pede então para vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que ficou tá em dúvida, assim, deixa nos comentários aqui pra gente, que a gente não vai saber tudo, né? Nunca a gente vai saber tudo, mas se a gente não souber, a gente vai estudar e na próxima a gente responde, e vai responder até direct para ti depois, tá? Então, Com se a gente não certeza. souber, a gente responder. Então, quero perguntar, Fabrício, sobre a questão da padronização da avaliação, sobre questões que são importantes quando a gente fala em avaliação biomecânica da corrida e Ah. o que é importante considerar. O interessante é que quando a gente vai fazer uma avaliação, independente de qual ela seja, pode ser biomecânica, pode ser nutricional, pode ser, bom, enfim, pode ser, ou, por exemplo, a biomecânica nada mais é que um olhar sobre o corredor, né? E dentro, além da biomecânica, existe vários olhares para o corredor. A gente pode olhar pelo olhar fisiológico, pelo olhar psicológico, sabe? A gente tem vários olhares que a gente Exato. pode olhar para o atleta e o olhar biomecânico é um tipo do olhar que tu faz sobre aquele corredor, né? Que nada mais é do que olhar em características físicas aquilo que o corredor faz, né? Então ele está Perfeito. reproduzindo algumas características físicas que a gente avalia. Então, o que essa avaliação nada mais é do que tu entender essas características, só que para a gente entender as características, elas têm que ser relacionadas com alguma coisa. Então, por exemplo, como é que eu vou te avaliar de um jeito A agora e daqui 6 meses eu vou querer te avaliar e eu te avalio de um jeito diferente? Eu não vou ter esse poder de comparação de um momento A para o momento B, porque a padronização ela foi feita de jeito diferente. Tá? Então, significa que aqueles dados, as informações que eu tenho daqueles dados, eles são diferentes. Né? Então, Na verdade, não houve uma padronização, né? Trancou para mim aqui. Tá trancando. aí só me dê um ok se vocês estão seguindo me entendendo. É, Tá. para mim trancou Então, bastante aqui. então, agora tá tranquilo? Não tá saindo a tua voz, o Nestor falou. Estão me ouvindo agora? Vamos esperar aqui se alguém se alguém nos acude aí. A padronização, né? Porque o que acontece? Tu tá me ouvindo, Felipe? Eu tô te ouvindo agora. Uhum. Bom, então a questão da padronização nada mais é que Não, tu ainda seguimos, não. O Nestor disse que né? não tá saindo tua voz ainda. Que estranho. Tu tirou o fone? Tá com Bom, fone ainda? eu tô com fone, não mudou nada aqui não. Vamos ver. Ó, o Fabrício travou, Estão me mas tá ouvindo? ok agora. Tá, então Tá, assim, então hein, estão me Fabrício? ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, segundo o Igor aqui, ok, tá ok. Tá. Assim, ó, Foi retoma um então. pouquinho a parte da padronização, quem sabe ali, fala Tá. de novo, retoma.
Então, o que a padronização faz? Nada mais é do que tu seguir uma sequência técnica, uma sequência de exigência, uma sequência de ações para que tu tenha uma eficiência em saber que todo mundo foi avaliado da mesma maneira sempre. Tá? Então, é para isso que serve uma padronização. Então, para eu saber que a minha avaliação A e minha avaliação B, elas são iguais. E a única coisa que diferenciou é alguma característica diferente que o cara vai ter. Então, por exemplo, se eu tenho... tem um jeito muito fácil por exemplo, assim, a pessoa tinha uma massa de 100 quilos, tá? E aí ela usava um tipo de balança. E depois ela vai se avaliar num tipo de balança, outro tipo de balança, que existe um outro tipo de medição, né, mas que no final é igual. Eu não tenho certeza que aqueles 100 quilos, a diferença que teve no final foi da balança ou do processo de emagrecimento da pessoa. Consegue entender? Por quê? Porque não houve uma padronização no jeito de avaliar. Tá? Essa é a ideia. Então, a padronização serve para eu ter certeza que quando eu te avalio, por exemplo, a gente avalia a biomecânica no início, quando o aluno chega na assessoria. Daqui 6 meses que a gente for avaliar de novo, ou um tempo a mais, quando for necessário, se eu avaliar de jeito diferente, eu não vou saber se eu teve uma diferença pré e pós, entendeu? Por exemplo. Exato. Não tem como eu saber, porque não houve essa padronização. Então, por isso que é tão importante fazer essa padronização, né? E aí, dentro dessa padronização, existe N cuidados que tu tem que fazer para que tu tenha certeza que está sendo avaliado do jeito certo, né? E uma das coisas que eu gosto de chamar atenção, Fabrício, quando a gente conversa, quando o pessoal pergunta sobre a avaliação, por exemplo, a gente tem uma padronização do tipo de câmera que a gente usa, a gente tem uma padronização do tripé que a gente usa, as distâncias que a gente usa. Então não tem como, por exemplo, eu pegar, por exemplo, um dia meu celular e avaliar assim, outro dia avaliar agachado, outro dia avaliar de pé. Virar o celular. Virar o celular. Todas as referências que a gente tem vão ser perdidas, como tu falou. Então, dessa forma, não existiu padronização e não tem como tu comparar. E tem uma coisa muito importante que atualmente a gente consegue fazer avaliações com celular, porque os celulares avançaram muito nos últimos 5 anos. Tá? Mas ainda assim é diferente tu avaliar com um celular com um tipo de pixel, um tipo de entrada de luz, uma qualidade, um slow motion diferente do que um outro celular que não tem a mesma qualidade, com o mesmo... tu entende? Eu estou avaliando a pessoa com diferentes celulares, e isso na hora de fazer a marcação da biomecânica pode ser que interfira muito para te achar os pontos, achar as proeminências ósseas e outras as características que a biomecânica precisa. Então faz diferença também, sabe? Então isso também é bem importante. Ótimo. Aí uma das coisas até agora que tu falou e tu tocou num ponto que até nós íamos conversar agora, que é em relação às referências ósseas ali que tu falou. E quando a gente vê, por exemplo, algumas pessoas dizem que estão fazendo avaliação biomecânica, né? E, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão, realmente a gente tem que ter uma demarcação para identificar esses pontos ósseos. Não tem como a olho dizer onde está o centro articular, por exemplo. Hoje fica bem difícil. Porque o que acontece? Para a gente conseguir fazer os ângulos, que é basicamente o que a gente faz, a gente avalia todos os ângulos da corrida, as amplitudes de movimento, ângulos em algumas situações específicas. Esses ângulos precisam de referência. Todo ângulo precisa de referência, tá? Então, quem não gosta de física não vai gostar muito do papo, né? Mas mesmo assim, quando a gente vai fazer um ângulo, ele precisa de uma referência das extremidades e a referência do eixo. Se eu não tenho essa referência bem definida, o ângulo já não é o mesmo. Então como a gente lida na biomecânica com referências do que é muito ângulo, pouco ângulo, o que é demais, o que é excesso, o que está faltando. Então, como a gente está padronizando e tentando buscar um olhar do que se aquilo ali está demais, se está de menos, tu fazer o ângulo errado, isso vai mudar muito. Né? Então, eu posso, fazendo um ângulo errado, achar que a pessoa tem um certo problema que, na verdade, ela não tem. E eu só achei isso porque eu avaliei errado, entendeu? Avaliou errado, exatamente. Isso, né? Perfeito. Aí, esse é um dos pontos que eu gosto de salientar, porque aí quando tu falou ali, o pessoal gosta de física ou não. Que a gente tem que pensar assim, a biomecânica, bio vem ali do ser vivo, então o humano, né, que é o que a gente usa, a mecânica, que é uma área da física, então a gente avalia esse corpo, essa pessoa, em cima de algumas referências da mecânica, que é uma área da física. Então a gente basicamente estuda em cima de alguns processos físicos.
E quando fala em avaliação da biomecânica da corrida, foi esse outro ponto que eu acho bem importante a gente ainda destacar antes de entrar e falar sobre desempenho, algumas coisas relacionadas. Deixa eu ver, trancando um pouco, não sei se é só aqui. Não, Mas só tá aqui trancando. não, Às vezes tranca um pouquinho aqui também, não. em função que tem bastante gente utilizando o Instagram também, né? Ainda O mais esse Instagram tá horário. nas últimas semanas aí. Tá. E aí, quando a gente fala em biomecânica da corrida, a gente tem que pensar também em questões, por exemplo, nessa questão da padronização e de encontrar os centros articulares, o tipo de roupa que a pessoa vai utilizar ela é muito importante. Não tem como, por Total. exemplo, eu te avaliar um dia de calça e colocar os marcadores em cima de uma calça e um dia te avaliar de bermuda, por exemplo. Vai ser É. totalmente diferente. Eu vou perder essas relações, essas referências. Com certeza, porque tu não tá marcando a tua referência num local fixo, né? Então, toda Uhum. vez que a pessoa correr, o movimento vai jogar e eu não vou conseguir saber se aquele ponto, naquele momento, está realmente naquele local, naquela proeminência óssea necessária que a gente precisa fazer o ângulo. Né? Então, por Exato. isso que até o tipo de roupa, né, como a pessoa vai, também influencia bastante na hora da avaliação. Né? Então, de Exato. preferência, short, top, ou short, ou camiseta bem colada no corpo, ou às vezes, e aí a gente acaba enfrentando algumas características pelos locais que a gente avalia. Não tem como usar um top, não tem como usar uma camiseta, mas só de tu deixar a área livre já é o suficiente. Então, tu tem É, que pensar na área. Então, se na área tá livre, na área tu não vai ter nada encostando, nada atrapalhando, nada tapando aquele local, já tá de bom tamanho, entendeu? Não tem problema, perfeito. sabe? Então, é E isso aí, só por que tem que exemplo, fazer uma avaliação, então a ideia que a gente quis dizer, pessoal, tentando simplificar mais ainda, é que se eu estou fazendo uma avaliação, eu coloco um ponto aqui e ele começa a se mexer, eu vou exatamente. acabar, de uma forma ou outra, eu não tenho uma Correto. referência articular. Então, por isso que colar na pele, eu vou ter a referência dessa articulação de forma mais precisa. O Luiz brincou ali, eu com muito esparadrapo, né? É o que a gente Boa, faz quando Luiz. a pessoa começa a suar demais, né? Quando a pessoa começa a suar demais, a pessoa começa a virar ali uma múmia, esse esparadrapo, porque É, justamente a gente não pode que o ponto caia do lugar, né? e a gente teve que os últimos três comentários do Luiz, do Marcelo e do Igor são os caras da biomecânica também, nossos colegas do laboratório. Sabem bem o que a gente está falando lá. É, Então, e isso faz um. Porque, por exemplo, se o ponto cai e eu tenho que colocar de novo, eu ainda tenho que seguir uma metodologia, e aí a questão daquela padronização, eu tenho que seguir a metodologia correta para colocar ele no mesmo ponto, para que eu tenha certeza que o que eu avaliei antes, o que eu vou avaliar depois, o ponto está no mesmo lugar. Então, é um trabalho minucioso para que a gente consiga avaliar da melhor forma possível as pessoas. Né? Então, E essa questão é bem importante para a gente destacar, porque realmente, uma das coisas que a gente sempre conversou dentro da assessoria, entre nós principalmente, que essa questão de oferecer um serviço com qualidade, com uma precisão que realmente seja o mais fidedigno possível. Sim, com Não de uma certeza. forma onde o objetivo não é nem um pouco enganar o cliente ou o aluno, Não, enfim, e sim entregar algo realmente fidedigno, que realmente, embasado no que a gente estuda, embasado num questões científicas mesmo. a gente tem que ver que a avaliação, pelo menos na nossa assessoria, é o nosso marco inicial, né? É o nosso ponto zero. Então, se eu errar no ponto zero, o Exato. resto que tá vindo, o resto que vai vir, ele vai ter uma leve mudança, porque a gente já está partindo de um erro, a gente vai criar um erro sistemático gigantesco, porque a primeira avaliação ela foi feita errada. Então, por exemplo, vamos extrapolar aqui, por exemplo, eu avaliei errado e o paciente que tinha uma pisada neutra virou uma pisada pronada. Muito do que a gente vai fazer vai ser baseado nessa característica e a gente vai fazer educativo, vai fazer treino, vai fazer fortalecimento e a gente vai estar não perdendo um tempo, mas a gente vai estar desfocando de uma coisa que poderia ser mais importante para uma coisa que foi avaliada errado, por exemplo. Por isso que é tão Exato. importante essa qualidade dessa avaliação, né? Aí, por exemplo, vai ferrar comigo depois lá na frente, né? Uhum. Pega um problema e tem um Felipe, problema. você ferra aí, Felipe. É tipo isso. Tá, então, mais alguma coisa sobre nesse ponto? Quer tocar mais alguma Eu coisa? acho que, obviamente, se alguém tiver alguma dúvida sobre e quiser comentar aí, pode comentar sobre isso, sobre alguma característica biomecânica, se não entendeu de algum ponto.
Porque muitas vezes pode ser uma coisa que não é muito usual conversar sobre, né? É um tema um pouco mais técnico, mas Técnico, eu acho que o que a gente falou no início lá, né? Acho que quanto mais os corredores entenderem as características técnicas do que eles fazem, mais vai ser sua facilidade e efetividade no teu treino, nas tuas características. Tu vai entender o que são as características de corrida, né? Então, no que isso vai influenciar e tudo mais. Então, é importante que as pessoas saibam e entendam sobre esse processo, né? Perfeito, perfeito. Então a ideia dessa nossa conversa inicial era fazer uma introdução, né, para que o pessoal entendesse o que seria abordado agora mais à frente em questões mais específicas. Então, gente, quem está acompanhando, Marcelo aí, valeu por estar participando. Manda aí para os teus alunos. A gente quer voltar em Candelária aí para avaliar o Com pessoal. certeza, com certeza. Já tivemos em Candelária ali com o pessoal. Giovana, valeu por participar também. Nestor, nosso também treinador aí da Pro Elite, tá junto com nós. Ricelli, semana passada a gente falou com o Ricelli também sobre algumas questões de nutrição. Quem não acompanhou tá lá no YouTube já. É verdade, Den- também isso, né? A gente deixa essa live e a gente disponibiliza lá no YouTube. Então, Também vai estar lá no YouTube. se começar agora e perder um pouquinho do início, ou não vai conseguir ficar até o final e tudo mais, é só ir lá no YouTube daqui a alguns dias, que acho que 1, 2 dias no máximo Vai tá estar lá. lá. Perfeito. Aline também participando, Aline sempre com nós aí nas lives, valeu. Bora, vamos lá então. Gente, também manda pro amigo, manda para amigo que está começando a correr aí. Vai no aviãozinho ali, distribui, que ajuda bastante a gente estar conversando e distribuindo um pouco mais de conhecimento relacionado à biomecânica da corrida. Só marcar a próxima edição, Isso vamos lá, aí. Marcelo, vou marcar sim. Passa essa nossa fase de quarentena e vamos marcar uma sim. É isso aí. Tá, vamos lá então. Deixa eu ver. Surgiu uma pergunta aqui do Igor. Guriz, eu tenho uma dúvida. O que seria ou existe uma técnica ideal de corrida? Eu trabalho com corridas rasas, então é um contexto muito diferente. Sou completamente leigo sobre essas questões técnicas. Quer responder? Eu Cara, respondo. eu posso responder. Cara, essa pergunta, na verdade, é uma ótima pergunta e provavelmente uma das perguntas que a gente mais ouve, tá? Então, é a Ah, pergunta de que se existe um jeito certo de correr, tá? Então, existe uma técnica ideal. E eu gostei que tu usou o termo ideal, tu não usou o termo perfeita. certo, perfeito, É, ou certo, ou, sabe? O ideal é a palavra, acho, mais fácil quando tu vai lidar com técnica, tá? que mais se Porque encaixa ali, assim, né? que mais se encaixa. Porque quando a gente vai falar de corrida, a gente tem que lembrar que a gente tem que pensar sempre na individualidade de cada um. Tá? Então a gente não pode esperar que, por exemplo, eu que tenho um esporte diferente do Felipe, a gente vai correr de uma maneira igual, que isso não vai acontecer. Tá? Então, tanto porque a gente cresceu em umas características diferentes de desenvolvimento motor, a gente foi expostos a diferenças. Então, a gente, naturalmente, quando a gente chegar à nossa vida e quando a gente for confrontado com um esporte tipo de corrida, a gente vai ter nossas características diferentes e isso é normal, tá? Isso não tem problema. Algumas coisas que a gente leva em consideração na biomecânica da corrida é principalmente quando a gente vai levar ou para o lado das lesões, que são entender onde que o corpo está sendo sobrecarregado mais, ou no lado de desempenho, que é pensando um pouco mais para o lado da economia de corrida. Tá? Então, a gente pode dividir muito bem o tópico aqui entre uma característica que o fisioterapeuta encontra e uma característica que o treinador encontra. Tá? Então, quando a gente vai Perfeito. pensar em corrida, em técnicas de corrida, a gente está pensando como que ele vai fazer o gesto para conseguir ser mais efetivo. Tá? E é efetivo. E por que ser efetivo? Porque vai depender das características dele. Então, eu não posso esperar que uma pessoa está recém começando corra numa mecânica de quem faz um pace 4, um pace 3, sabe? Então, é difícil eu querer que ele faça isso, tá? Então, obviamente que vai existir umas características que vão te facilitar, vai te facilitar a tua economia de energia, que tu gaste menos energia para correr, mas eu não posso esperar que todas as pessoas façam desse jeito, porque cada uma está num nível de característica, um nível físico, um nível de fortalecimento diferente, foram expostos a esportes diferentes, então é tudo muito diferente. Mas existe um modo de correr que mais te traz benefício, tá? E isso vai variar, tá? Então não existe um modelo, tá? Se é isso que está voltada a pergunta, não existe um modelo de corrida, tá? Não existe
o que seria algo a se seguir. Tá? Então, se a gente for ver os melhores corredores, vocês podem procurar facilmente características que, segundo a literatura, não trariam benefício para os corredores de elite. E mesmo assim eles são elite, e mesmo assim eles estão batendo os recordes mundiais com aquelas características que, teoricamente, seriam maléficas para ele. Tá? E mesmo assim ele consegue compensar. Então, pela essa palavra compensar, então ele consegue, a partir das características biomecânicas, compensar aquela diferença biomecânica que ele tem a partir de treinamento, a partir de fortalecimento muscular, a partir de técnica, de educativo de corrida. Ele tem outras características que ele consegue dar conta daqueles movimentos, e não necessariamente eu preciso mudar porque ele já está adaptado. Tá? Então, a gente, pelo menos aqui na assessoria, a gente lida com características de adaptação. Então, se ele se ele tem aquele movimento dele, e ele está adaptado para aquilo, daí realmente não precisa pensar em mudança biomecânica. Se é uma coisa que vai te lesionar, e a gente tem quase certeza que aquilo pode ser uma demanda demais, uma sobrecarga demais, isso vai te machucar, aí a gente vai pensar quais são as valências que a gente pode mudar ou melhorar para que tu não precise mudar a biomecânica, que vai te salvar de uma lesão possivelmente a médio prazo, tá? Então, sempre lembrando que não tem como evitar 100% de uma pessoa se machucar, tá? Não tem fisioterapeuta, treinador do mundo que consiga te evitar 100% de machucar. Isso não tem como fazer. Mas a gente consegue, a partir dessas características biomecânicas, entender um pouco quais são as tuas demandas e, a partir disso, as possíveis lesões que tu pode ter, possíveis sobrecargas, tá? Então, a gente consegue, através da biomecânica, saber isso. Mas eu não posso esperar, e eu não tenho a pretensão de botar todo mundo na caixinha para correr do mesmo jeito certo, porque isso cara, pode ser que até te machuque tentar fazer isso, né? Então eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de tentativa, né? E tem bastante, por exemplo, a gente vê em alguns blogs, pessoas que às vezes querem defender alguma mecânica perfeita, né, do corredor, e que a gente já conversa frequentemente sobre isso, por exemplo, uma corrida de antepé ela é mais benéfica que uma corrida de retropé, né? E entre outras questões também que eles abordam. Sim. Mas, por exemplo, pensando nessa questão do padrão de contato com o solo, é uma das coisas que a gente às vezes conversa. Se o indivíduo ele não está preparado para esse tipo de contato, por exemplo, ele sempre correu de retropé, ele não tem uma estrutura física fortalecida para ele correr de antepé. Por que eu vou fazer ele correr de médio antepé se ele não está preparado para isso? Né? Então eu posso expor ainda mais ele ao risco de lesão. Óbvio, pensando que se tu identificou na avaliação que aquela corrida de retropé pode ser com outras questões também, por exemplo... Outros fatores, Outros fatores, vamos pensar sobrepeso, tíbia estendida demais, enfim, vamos pensar em outros fatores que a gente pode conversar depois. Mas se ele entra com essas outras coisas, a gente identifica, olha, é melhor a gente modificar essa técnica vai ser modificada a longo prazo. A longo prazo, preparar ele dentro... Exatamente. Exatamente. Ela vai ser modificada, se necessário, com todo o acompanhamento, pensando a longo prazo de fortalecer as estruturas que vão ser solicitadas com essa nova mudança de padrão e fazendo essa troca lentamente, até que ele consiga ter um padrão que a gente identificou como melhor para ele. Exatamente. Então, como a gente vai encarar características totalmente diferentes por paciente, né, por corredor, então a gente tem que entender que características são essas e o que elas vão representar para a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes tem pisada retropé e a gente sabe que ela vai causar uma demanda X. Se ela já tem um problema naquela articulação que vai ser sobrecarregada, aí é algo dispensar. Mas se não tem por que mexer. Tu vai trabalhar com as estruturas que tu tem, vai trabalhar as valências necessárias para dar conta daquela estrutura e bola para frente. Aí a gente vai começar a entrar. Aí realmente, se tu for pensar, eu quero realmente correr profissionalmente, quero fazer um volume muito grande, eu quero ir para outro tipo de patamar, daí a gente vai pensar a tua biomecânica a partir do teu desempenho. E aí é outra conversa, né? Pensar em desempenho. Porque daí realmente a gente tem que pensar na economia de energia, porque tu está pensando em desempenho e não só em lesão. Então a gente vai ter que fazer aquela balança entre
desempenho e fatores biomecânicos que podem causar lesão, mas aí é outra história. Que acho que aqui na nossa assessoria a gente não lida com nenhum atleta profissional, então não é uma coisa que está no nosso dia a dia, assim, lidar com simplesmente desempenho e não se preocupar com fatores que te lesionam. Tá. Aí tem uma pergunta agora aqui do Roger, que eu vou deixar para responder agora na sequência, quando a gente entrar no outro tópico. Até porque a gente já está fechando meia hora e a gente tem uma hora aí para conversar, né, Roger? Tá, É Roger? isso aí. Então, a pergunta do Roger é: qual é o educativo mais indicado para se trabalhar a biomecânica? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso Uhum. e eu vou tentar deixar um pouco mais claro essa questão aí. Legal. Legal, legal. Tá, Gostei da pergunta. tá. Tu quer falar mais alguma coisa? Se não, entro no próximo tópico. A gente pode entrar no próximo tópico, vai bem de encontro a isso. A pergunta, né? Então tá. Ah, Então, assim, o próximo tópico que a gente quer falar é em relação como essa avaliação, ela pode ter, ela tem diversos pontos que o Fabrício avalia, mas qual relação que ela pode ter com questões do desempenho? Que aí entra a minha parte, que é, por exemplo, quando ele avalia, eu quero fazer com que aquele indivíduo que corre 3 quilômetros, ele chegue, por exemplo, a uma meia maratona. Então, o que aquelas questões que ele avalia, eu vou ter que fazer, vou ter que, vamos dizer, prestar atenção e, consequentemente, ter alguns cuidados para que eu gere desempenho nele e, consequentemente, consiga fazer com que ele não se lesione ao longo dessa preparação. Aí, sobre questões de lesões, o Fabrício vai abordar um pouquinho mais depois, a gente vai falar agora um pouquinho mais relacionado ao desempenho. E eu selecionei aqui, por exemplo, na avaliação que o Fabrício realiza, ela é bem complexa, se você for dar uma olhada nela assim a fundo. Realmente desde quando a gente começou a conversar sobre ela, a gente abordava diversos pontos e viu o que era mais interessante ser apresentado dentro dessa avaliação para que a gente conseguisse realmente mapear diversas características do corredor. E quando a gente pensa em características, e eu quero falar sobre, por exemplo, biomecânica, cada ponto que ele avaliar, eu vou ter que direcionar um trabalho específico, às vezes, para aquele corredor, se ele isso aí. apresenta uma certa deficiência. Então, por exemplo, respondendo essa questão dos educativos, pensando em biomecânica, vai depender muito, por exemplo, tem educativos que eu vou querer utilizar se ele apresenta um tipo de pisada pronada ou supinada, eu vou usar um determinado educativo e também um determinado tipo de fortalecimento. Se ele apresenta, por exemplo, uma entrada de contato com o pé no solo e o joelho fica muito estendido, eu vou usar um outro educativo para ensinar ele a absorver melhor essa carga. Então, se ele, por exemplo, tem uma flexão de tronco muito, muito grande, por exemplo, quando ele está correndo, ele, em vez de correr com o quadril levemente flexionado, ele corre com o quadril bem flexionado e um tronco bem inclinado. Eu vou ter que usar um outro tipo de educativo para fazer essas correções. Então, quando a gente fala em biomecânica e educativos para trabalhar a biomecânica, são diversos tipos educativos e eles diversos, cada um com uma característica, cada um para um propósito. Tá? Então, vai depender muito da tua característica para a gente indicar qual educativo, qual tipo de fortalecimento vai ser necessário. Mas, por exemplo, vamos pensar em exercícios, por exemplo, que eu quero agora, que é um dos pontos que eu quero abordar, que é quando o indivíduo ele apresenta, se vocês verem meu cachorro aqui tá balançando o rabo, e pegar o rabo dele, pode Não, não, na tela, pode ser, porque ele tá me pedindo carinho aqui ao mesmo tempo, tá? eu não reparei nada. Não. Tá, então se vocês verem um rabo passando aqui, é o rabo do meu cachorro aqui que tá em volta aqui acompanhando. E ele quer participar da live. Então, assim, quando a gente pensa em características biomecânicas, por exemplo, eu selecionei hoje que é a extensão do quadril durante o movimento da corrida. E extensão do quadril, eu gosto de pensar num aspecto que ele vai ter uma relação direta com a amplitude de passada desse Total. indivíduo. Então, quando o Fabrício avalia a extensão do quadril, ele está avaliando também a amplitude dessa passada. E quando a gente pensa em amplitude de passada relacionada ao desempenho, eu também posso pensar em algumas questões relacionadas à cadência desse corredor. Concorda comigo, Fabrício? Uhum. Totalmente. Uhum. Vamos lá, então. Se discordar também, a gente, né, já é o momento da gente A conversar gente mais um pouco. aqui, né? A gente chega com um consenso aqui ao vivo. Aí a gente está sempre discutindo sobre, principalmente questões biomecânicas, é uma coisa que a gente está sempre buscando se atualizar. Por quê? Porque a literatura ela se atualiza muito rapidamente também, né? E a gente está sempre Sim. buscando artigos novos, e quando exige uma nova publicação sobre um determinado tema, a gente procura se atualizar o mais rápido possível para então trazer para aquela nossa realidade.
porque a gente não é dono da verdade, né? Então, às vezes, alguma coisa a gente pode já É, ter feito errado é um e a monte. literatura se atualizou. Então, acontece. Então, se a gente pensar, por exemplo, sobre cadência e relacionada à extensão do quadril, às vezes, vamos dizer, um indivíduo, ele sente algum desconforto, vamos pensar região lombar, ali, região de quadrado lombar, e a gente tem diversas formas de mapear essa dor aí, o Fabrício melhor que eu sabe, mas vamos dizer assim que esse indivíduo está fazendo uma extensão excessiva dessa passada, dessa extensão do quadril. E, consequentemente, isso está fazendo uma hiperextensão e, consequentemente, uma hiperlordose da região lombar. Uhum. Essa identificação a olho nu, por exemplo, eu não vou conseguir identificar. Vai ser muito difícil eu conseguir ver isso a olho nu. E aí, nessa questão, a avaliação dele vai ser crucial. E aí, quando a gente pensa em cadência, às vezes essa cadência dele alterada pode ser um dos fatores, por exemplo, que estão gerando dor, e a gente, sem uma avaliação prévia, não vou conseguir identificar essa dor. Então, são Uhum. pontos relacionados que podem interferir lá na frente no desempenho. Porque pensa bem, pensa tu correr 21 quilômetros com uma extensão excessiva de quadril, que é um padrão de movimento, quem sabe que está errado, e consequentemente esse padrão está te gerando dor. E tu correr 21 Sim. quilômetros. E um indivíduo amador, vamos pensar assim, que corre, vamos dizer, num pace 6 ali, ele vai fazer uma meia maratona em 2 horas e 15, 2 horas e 2 horas e 17. 2 horas e 17 é correndo 6 e 30, vamos dizer 2 horas e 5 aproximadamente. Então, se a gente for ver, 2 horas e 5, 2 horas e 6, enfim. Mas se a gente for pensar assim, são 2 horas e pouco fazendo uma mecânica errada sobre uma determinada articulação. Que a gente está falando sobre a articulação pela região lombar ali. Então, entre outras, essa característica, ela pode gerar outras alterações e, consequentemente, a longo prazo, ser maléfico para esse indivíduo. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente pensa relacionar desempenho e fatores de lesão, porque às vezes um tem relação com o outro. Às vezes esse indivíduo não está conseguindo melhorar o desempenho porque um fator lesivo, que é, por exemplo, essa hiperextensão, está impedindo que ele consiga impor uma melhor velocidade, uma melhor cadência durante a corrida dele. Então, são fatores que a gente É. tem que realmente levar em consideração na hora do planejamento e organização do treino. Eu tenho que entender o que o Fabrício coloca na avaliação para que eu consiga na hora botar em prática. E aí as pessoas, tá, mas isso realmente faz sentido na prática? Vai ter alguma diferença na minha corrida? Gente, realmente, se tu corre com dor e a gente, através de uma avaliação, consegue identificar, quem sabe, qual é o que está ocasionando essa dor, e com educativos, com uma correção técnica, a gente melhorar isso aí, tu vê o quanto vai sentir melhor para tua prática de corrida. Tem algumas vezes que a dor não está nem onde é o erro mecânico, né? Então, às vezes, por Exatamente. exemplo, tu sente uma dor de joelho, mas o teu problema não está no joelho. O Já teu tá lá erro no pé? mecânico ele está no pé, ele está na tua falta de inclinação do tronco, ele está em outras características. Que Exato. às vezes tu fica olhando pro joelho, aí tu olha pro joelho, bah, mas eu não tô tendo valgo dinâmico, eu consigo flexionar do jeito certo na Tá minha absorção absorvendo de bem a carga. carga. Mesmo. E aí, de onde é que tá vindo essa dor? Por quê? Aí, bom, a gente tem ou características biomecânicas ou características de treino, né? São essas duas variáveis que a gente pode olhar para ver. Mas às vezes a característica pode ser biomecânica de algum outro fator biomecânico que pode estar sobrecarregando aquela lesão. Por isso que é a importância da gente conseguir olhar. Deixa eu só responder aqui. Se eu não me engano, o Gabriel falou da desmistificar a cadência de 180, né? Que é uma Aos cadência que 180. todo mundo. Cara, a cadência de 180 ela apareceu a partir de um artigo que foi feito, de um estudo que foi feito, e eles tentaram ver qual é que era a cadência dos profissionais. Então ele pegou N corredores e a maioria era profissional e eles chegaram a esse número, teoricamente era número 180. mágico. Então basicamente o que eles pensaram? Bom, se um profissional chegar a 180 e eu faço 180, então eu estou muito bem, porque o profissional fez 180, entendeu? É a relação lógica. Porém, a gente tem que pensar a velocidade que o corredor faz. Né? Então, a gente tem que entender que o corredor profissional ele vai fazer 180 a uma velocidade X. Né? Então, eu não sei qual é que é a velocidade média do que quebrou o recorde agora? Sabe mais ou menos o que é? Ele ficou na casa de 2,54, 2,55 o pace. Nossa, isso aí deve ser Da, acima.
Me corrijam aí, dão uma olhadinha, pessoal. Deixa eu só pesquisar aqui. Mas se eu não me engano, dá um pouco mais de 20 quilômetros por hora a média. É, poucos quilômetros por hora. Aí tu imagina Dois tu e cinquenta e fazer dois, cadência, Gabriel? 2,52 a média. Isso em velocidade dá 20 deve dar ponto... 20. Bom, mas enfim, Vê imagina depois aí, nos manda aí pra nos lembrar. Imagina um corredor fazendo 20 km por hora a uma cadência de 180. Ok, ele é profissional. Mas, e quem não é profissional consegue fazer 180? Às vezes consegue, mas não com a mesma velocidade. Então, o que, que é 21, cara. interessante? O mais importante é eu saber, eu faço o meu movimento completo na pisada, sim ou não? E não pensar no 180. Porque às vezes eu estou forçando fazer 180, só que para eu fazer 180 eu tenho que estar segurando a minha passada total para fazer o movimento. Porque cadência é a velocidade do passo por minuto. Então, para eu fazer essa velocidade, às vezes eu tenho que segurar um pouco a minha pisada e aí perder um pouco daquela extensão do quadril, que é natural, para eu Tipo, conseguir não tá fazer esse falando. aumento de cadência, que é o que a gente estava falando. Então, o mais importante é não se fixe no 180. Se fixe qual é a cadência máxima que eu consigo fazer quando o meu movimento está completo. Aí eu começo a pensar em eficiência, porque daí eu estou conseguindo fazer a velocidade máxima que eu consigo com o meu movimento completo. Porque o que acontece? Cadência, e ela está relacionada com passada. Passada está relacionado com o tamanho do membro inferior. Então, significa que se tem uma pessoa de 1,80 m e uma pessoa de 1,50 m, elas vão fazer a mesma cadência, elas têm membro inferior diferente de tamanho. Então, muita coisa influencia e eu não posso querer que todo mundo, com as características de cada um, faça 180. Então, às Possível. vezes, eu acabo perdendo eficiência por estar tentando forçar uma cadência que não compete aquela pessoa fazer. Tá? Então, essa é a questão dos 180 pisadas por minuto. Né? Então, tipo, evitem pensar no 180 e fiquem pensando mais em comprimento de passada. Então, eu consigo fazer todo o meu movimento, eu consigo ir e voltar, fazer meu movimento certo. Então, eu consigo fazer esse gesto sem elevar demais meu centro de gravidade. Então, tipo, eu consigo correr mais baixo possível, eu consigo fazer meu movimento completo. Isso é o mais rápido que eu consigo? Beleza, então tu já tá chegando na tua eficiência sem ficar se preocupando muito com 180, tá? E a Tatiana falou ali, chegou atrasada, a gente vai colocar a live no YouTube, tá, Tatiana? Então depois pode vir lá e voltar e assistir o iníciozinho. Tatiele, nossa aluna também. Grande abraço, Tatiele. Obrigado por participar, pessoal. O pessoal vai chegando. Entendeu? O Igor falou ali relacionado com a bike. Normalmente o que acontece? As pessoas elas sempre buscam uma referência, né? E infelizmente, as pessoas normalmente buscam a referência nos mais elites, né? Então isso já é um problema, porque tu não vai conseguir alcançar uma eficiência de um elite, sendo que tu não é um elite, né? Tu não tem como se comparar com um cara que é o topo ou os mais topos de elite, porque tu vai só se frustrar tentando chegar nesses números mágicos e dificilmente é possível chegar assim. Obviamente dá pra chegar, mas E um grande problema também é o hábito das pessoas querer um número mágico, né? Algo como aquilo como perfeito, como um guia para seguir. E, consequentemente, às vezes a literatura acaba trazendo esses valores aí que a gente tem que realmente colocar na balança e ver. Realmente, isso aqui ele avaliou foi um indivíduo atleta, a gente trabalha com atleta amador e o amador, né? Que a gente brinca, que é o atleta amador, aquele que tem uma disponibilidade bem maior para treinar, e o amador, aquele que realmente vai lá para realmente brincar e curtir a corrida, mas de uma forma segura. Então, por exemplo, a extensão é uma das características, mas, por exemplo, Uma delas, né? uma coisa que normalmente a gente pensa é a questão do contato com o solo, né? Então a gente vê os corredores, na verdade isso era até um pouco mais um tempo atrás, até que não está muito assim, mas a gente via muitos corredores olhando os corredores de elite que está correndo a 20 km por hora. Vocês têm que entender que quem está correndo a 20 km por hora é muito difícil correr retropé. É muito difícil. Porque não é possível. tu não consegue.
mecanicamente, olha, eu não lembro de ver alguém correr nessa velocidade pisando retropé. Normalmente, vai dobrar uma esquina, vai fazer uma redução, vai fazer uma troca de Faz o toque. movimento, faz um toque, joga de antepé para um pouco mais de médio pé, e aí tu tá vendo na imagem, tá achando que é retropé, mas na verdade está tão rápido que, entendeu? Que a visão acaba pregando uma peça na gente. Mas enfim, é muito difícil com essa velocidade um elite não correr em médio pé, antepé. E aí as pessoas olham os elites e falam assim, não, eu vou correr antepé e médio pé também. E não tem Se eles problema. estão fazendo, por que eu não vou fazer? O problema é tentar fazer isso de uma maneira indisciplinada, assim, de simplesmente, vou começar a partir de amanhã, mudar minha mecânica e pronto, né? Então, aí que surge as demandas excessivas, as lesões crônicas por esforço repetitivo, uma sobrecarga demais em algumas articulações. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito prático aqui, tá? Que eu acho que é o exemplo mais prático que a gente consegue entregar aqui hoje. Se a pessoa tem uma pisada retropé, tá? E que normalmente ela vai sobrecarregar mais tibial anterior e músculo da coxa, né? Porque eu acabo não usando o meu tornozelo para absorver carga, tá? Então, porque eu estou pisando com o tornozelo, tá? Eu estou pisando com o calcanhar. Então, essa carga ela vai ir para a próxima articulação, que é o joelho. Então, eu vou ter que ter uma força muito boa mesmo, de quadríceps e de glúteo para segurar aquele papel que o tornozelo não está conseguindo fazer, tá? Então, basicamente isso. Então, se eu pisei de calcanhar, eu estou sobrecarregando minha coxa. Aí, de um dia para o outro, eu entendo de pisar no antepé. Só que o antepé, ele tira um pouco dessa sobrecarga de joelho, de musculatura da coxa, e ele joga demais para a panturrilha. E é uma sobrecarga muito grande em panturrilha e sólio. Então, normalmente, se tu tá pisando há muito tempo com o calcanhar, a tua panturrilha ela não está preparada para sobrecarga, porque ela não é exigida da maneira que ela agora né, pisando no antepé. Então é muito comum as pessoas começarem a pisar no antepé, começar a ter fascite, tendinite do tendão calcâneo, lesão de panturrilha, tá? Então aumenta um pouco a estabilidade do tornozelo, tua estabilidade do tornozelo tem que ser muito boa. Então, mudar o padrão não é simplesmente mudar e pronto. Tu tem que entender quais são as características que o teu membro inferior vai ser exigido e trabalhar antes. Então, por isso, quando a gente faz reeducação biomecânica, a reeducação biomecânica não começa no dia que a gente está mudando a pisada. Ela começa antes, ela começa 1, 2 meses antes, para que eu tenha certeza que tu vai dar conta da questão do fortalecimento muscular, vai dar conta de manter aquela mecânica daquele jeito sem se machucar. Tá? Então, não é muito simples assim não, tá? Então, por isso que as exigências mudam muito dependendo do jeito que tu corre. Tá? Então, por isso que se eu vou aumentar a extensão demais, beleza. E se eu não tenho força de glúteo para fazer essa propulsão de extensão? Eu vou sobrecarregar o quê? Eu vou começar a rodar quadril, eu vou começar a usar outras musculaturas para conseguir dar conta daquela fraqueza que eu não consigo por causa da demanda que eu estou criando. Entendeu? Então, são tudo questões de adaptação do corpo e aí eu começo a sobrecarregar outras estruturas que elas não estão acostumadas por causa dessa alteração do padrão, né? O Igor, você puxou, né? Tô gostando das perguntas. Eu tornei de sola. O padrão de pisada na corrida influencia na utilização de energia potencial elástica? Tem algo sobre isso? Aí sim, aí vai influenciar nesse tipo de pisada. Porque se eu tenho mais uma articulação que consegue, e na verdade ela faz muito bem esse papel, né? Ela faz muito bem esse papel, principalmente o tornozelo, de fazer essa propulsão elástica. A panturrilha ela é muito boa nisso. Então, se eu tiro essa função da minha panturrilha, eu acabo perdendo muita eficiência. Porque a gente sabe que a gente tem essa panturrilha, a gente utiliza ela para essa propulsão. Então, por isso que muita gente fala assim, o que é o ideal? O ideal é pisar médio pé no antepé. Bom, até pode ser, mas aí eu tenho que estar adaptado, entendeu? Daí tem que ser por exemplo, se eu faço pace 6, 5 e pouco, não tem tanta necessidade, a minha eficiência não vai necessitar tanto que eu use dessa energia. Então,
entendeu? Então, por isso que mudar mecânicas, ela vai depender muito de em que situação tu tá, em que tipo de treinamento que tu tá, nível de consciência corporal que tu tá, para te conseguir fazer essa transição. Então, e até o Marcelo falou assim, então, até os tendões mesmo, eles vão ser utilizados como esse tipo de energia elástica, né? Então, não é nem só a musculatura, é todo o sistema ajudando a te conseguir jogar para frente, tá? Então, quanto mais articulação tu tiver à disposição para te jogar para frente, tu vai ter mais eficiência, mas isso não necessariamente compete a ti no momento que tu tá, entendeu? Então, se tu tá no início, não tem porque tu sair pisando antepé, entendeu? Porque tu não vai estar adaptado para isso. Então, tu não precisa disso no momento. Então, mas ao longo do que tu... Teoricamente, não vai conseguir aproveitar essa energia potencial, que nem o Não vai... Igor perguntou ali. Ela é mais benéfica, sim, pensando em desempenho, mas eu não vou conseguir utilizar essa energia potencial por eu não ter uma adaptação correta daquele padrão para aquela corrida. Tanto que muitas pessoas que treinam corrida não treinam pliometria, né? Que é um erro, por exemplo. Então as pessoas não treinam pliometria, que na verdade é isso que o Igor colocou, que é fazer esses treinos de energia elástica, que é fazer esses treinos de propulsão. Corredor faz não sei quantos dezenas, centenas de salto numa corrida. Centenas, milhares de salto numa corrida. Então, se ele faz tantos saltos assim, vai na academia, tu tem que estar treinando salto, tu tem que estar treinando pliometria, sabe? Para te estar acostumado para fazer esse gesto. É por isso que nos treinos também a gente utiliza alguma coisa também de pliometria também na prática, em alguns momentos, para que ele consiga, então, saber de uma forma mais correta utilizar essa energia ao seu favor ali durante a prática. Vamos para as perguntas? Muitos educativos são utilizados pensando nessa ideia. Ensinar ele a aproveitar, ser mais econômico possível. Então cada vez mais tu tem que se buscar, ver quais são as tuas características, para daí tu saber qual tipo de educativo tem que fazer, né? Sem saber tuas características biomecânicas, tu acaba fazendo educativos mais genéricos, mais globais, e sem tanto foco, porque tu não sabe exatamente quais são tuas características, né? Exato. Vamos ver. Eu tenho aqui, a gente tem mais um tópico que praticamente entrou nele, Fabrício falando, sobre a questão do padrão de contato. Sobre a questão do padrão de contato, só que uma das coisas que eu acho que a grande maioria tem dúvida e é legal da gente conversar sobre, até no podcast, não lembro qual podcast a gente falou sobre. A gente falou sobre o tipo de pisada em relação com o tipo de tênis a ser utilizado. Acho que foi acho que é 2 ou 3, acho que é por aí, foi bem lá no início. Mas se tu assiste, ou se ainda não assistiu, vai lá, assiste que a gente fala bastante sobre essa questão. Mas vamos trazer um pouquinho hoje. Deixa eu ver, a gente tem ainda 5 minutos mais ou menos. Cara, basicamente o tipo da pisada ele vai estar relacionado com o tipo de tênis, o tipo de contato com o pé, porque às vezes, dependendo do tipo de pisada que tu tem, tu vai necessitar um pouquinho, algumas características do tênis diferente. Por exemplo, tu não precisa tênis com drop muito alto quando tu pisa médio pé antepé. Tá? Então tu não vai precisar de um drop mais alto. Baixo. Porque o drop pode ser mais baixo. Por quê? Porque a tua panturrilha já está fazendo a função de absorver carga, e como tu não pisa com o teu calcanhar, tu não vai precisar de uma absorção tão grande no calcanhar ali. E a gente fala num drop baixo em torno de 8 ali, né? Que a gente encontra normalmente um drop 8. Abaixo de 10 ali já está um drop mais baixo, né? Exato. 10 milímetros, né? Então, 10 milímetros, o 10, né? O 10 é outro número mágico, né? 10, uma unidade, assim, aleatória. Porque como ele pisa com o antepé e médio pé, tu não vai precisar daquele desnível do tênis para te ajudar a absorver. Tá? Então, se tu tá começando, tá bem no início começando e teu corpo não tá acostumado ainda à sobrecarga, daí tu vai com um drop um pouquinho mais alto, 10, 12 ali, principalmente se tu já pisa de retropé, porque daí o tênis vai auxiliar um pouquinho a absorção do impacto ali no início da corrida, né? Então, à medida do que tu vai evoluindo e que tu vai aprendendo que é o teu corpo que tem que fazer a mola e absorver a carga, daí tu pode começar a lançar mão de tênis com drop um pouquinho menor, aos poucos, né, que tu não vai errar nem nada. Uma característica muito importante que eu acho do tênis, eu acho que é para todo mundo,
é sempre procurar tênis com estabilidade lateral, com uma largura de tênis maior do que teu pé. Tá? Então tem alguns tênis que a largura do solado é a mesma largura do teu pé. Isso acaba dando uma desestabilizadinha ali um pouquinho e não é muito benéfica para ti não. Então, se tu buscar um tênis com o solado, a entressola ali um pouquinho mais largo do que o teu pé vai ter uma estabilidade bem melhor para pisar, principalmente antepé e médio pé. Porque se tu virar o pé correndo antepé, aí vai ser ruim. Essa é uma lesão feia, é. Não, e quando a gente fala sobre tênis e relacionado à biomecânica, né, Fabrício, é uma das coisas que a gente, até quando as pessoas nos perguntam sobre tipo de tênis a comprar, a gente sempre conversa muito sobre o quanto confortável é para ti aquele determinado modelo, né? Então a gente sempre bate muito nessa tecla do... a gente sempre bate muito nessa tecla do conforto, até porque a gente não defende nenhuma marca, né? Se tem que falar mal, a gente fala dela, se tem que falar bem, a gente vai falar, independente da marca. Mas a gente sempre pensa nessa questão do conforto. Tem tênis, por exemplo, tem pessoas que se vão se adaptar melhor com tênis mais macio, onde ele tem um poder de amortecimento um pouco melhor. Vamos pensar alguns tênis da Adidas, alguns tênis da Nike, ele tem essa característica de amortecimento, porque muitas das linhas de tênis, se você for procurar hoje em dia para comprar um tênis, vai ter tênis mais de amortecimento, tênis de performance, enfim, tem diferentes linhas que eles vão dividir. Então, vai utilizar um tênis mais para rodagem, um tênis mais para treino de pista, de velocidade, enfim. Tu consegue direcionar de acordo com a característica desse tênis. E quando a gente pensa em biomecânica, a gente sempre comenta muito sobre essa questão do quanto confortável é esse modelo para ti. Porque não adianta, por exemplo, eu dizer que um tênis ele tem essas características, ele vai ser melhor para ti, se quando tu colocar no pé, tu coloca e não tá legal, se adapta, não tá legal, aquilo ali não tá agradável. Como é que tu vai fazer, por exemplo, 10 quilômetros, 20 quilômetros com um tênis que não tá bem no teu pé? Não tem como. Obviamente, tem algumas características, como o Fabrício falou, que é importante levar em consideração. Mas tem diversas marcas no mercado. Tu pode olhar aquelas características ali e ver qual marca vai se adaptar melhor, vai se sentir mais confortável. Sim. Tipo assim, existem algumas características, por exemplo, esse negócio de tênis específico para arco plantar, ele tá caindo um pouco de uso, sabe? Já tá chegando a questão... Tu não vai poder entrar nesse ponto aí. Vamos deixar para uma outra gente falar sobre isso, porque também a gente tem um tempo meio... Eu já parar agora. Eu já era desuso esse tema e justamente se buscar por conforto é a melhor solução, tá? Independente de o que se vem falando sobre esses temas e vários temas polêmicos que tem sobre tênis, se tu buscar sempre por conforto, tu vai acertar. Olha, grande parte das vezes tu vai acertar tranquilo, assim. Exato. Somente, esse é um tema que a gente pode falar em outro momento, falar sobre tênis pronado, tênis supinado, né? E deixar essa curiosidade no pessoal também quando a gente for falar sobre isso. A gente falou em conforto e drop, a gente falou. Tem as características, por exemplo, tipo de cabedal também, tem algumas questões que a gente pode conversar. Pronado, supinado, enfim, são outras dúvidas que surgem bastante, mas esse aí a gente pode conversar em outro momento, tá? Isso aí. A gente tá com um tempo bem curto. Gente, ficou alguma dúvida? Não sei se também a gente não tem muito mais tempo para pergunta, mas eu também agradeço muito por quem participou, com quem comentou aí, todos que estão com a gente desde o início. E Palmilhas, apareceu outro tema também. Agora a gente não tem mais como falar sobre isso. Mas pode entrar num tópico quando a gente for falar sobre tênis pronado, supinado, enfim. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. Eu acho que sempre lembrando... Isso, eu ia falar e o Nestor falou, viu só? Isso aí que é equipe. Quando tu vai... Se tu tem alguma dúvida, a gente tem um podcast, que é o Santa Corrida Podcast, que é um podcast que a ideia é falar sobre temas de corrida, tá? Então a gente tenta abranger o máximo que dá de corrida. E lá a gente tem no Spotify, então lá a gente já está no 8º episódio, então se tiver alguma dúvida, algum tema, dá uma passadinha lá para ver se a gente não falou. Daí, se a gente não falou, realmente manda pra gente, dá a ideia de tema e tudo mais, que a gente vai atrás. Não, lá eu tenho certeza que a gente falou sobre isso. Oi? Lá eu tenho certeza que a gente falou sobre isso. No podcast a gente falou sobre tipo de tênis. Também, né? Palmilhas, a gente falou. Acho que foi um dos podcasts mais longos, acho que deu mais de 1 hora. Também, né? Gente, acho que era isso. Estamos fechando agora 1 hora.
Daqui a um pouco o Instagram vai estar nos dando um corte já aqui. Eu quero Então, agradecer a participação de todos aí. Dizer muito obrigado por quem participou, por quem comentou e esteve junto com a gente aí. Lembrando que essa live a gente vai colocar lá no YouTube. Às vezes o Instagram ele está nos sacaneando e não deixando baixar as lives. Por exemplo, a live com o Moré, que a gente fez ali no início da semana, ela não deixou. Então, muito obrigado. Valeu mesmo. até mais. Forte abraço.